E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Hoje eu estou aqui com os meus colegas Bruno e William. Meu nome é Tainá. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bem? Tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós iniciamos o debate lá no nosso Instagram, na nossa quinta do quiz. Aliás, quem quiser acompanhar, toda quinta-feira a gente posta perguntas para que vocês respondam e consigam interagir mais com a gente sobre assuntos que nós trabalhamos aqui no escritório. Recentemente nós postamos um quiz sobre direito ambiental a respeito das queimadas, né? E nós tivemos uma que ocorreu no Parque Banhado da Vergueiro, aqui na nossa cidade, em Passo Fundo, e é um dos assuntos que nós abordamos lá no quiz. E hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho com vocês com um enfoque especial nas queimadas que têm acontecido no Pantanal brasileiro. Então nós vamos começar aí conversando com o Dr. William, nosso especialista em Direito Ambiental do escritório, que vai nos sintonizar um pouquinho nesse assunto. E aí, William? Olá, boa tarde, boa noite, pessoal, para quem está fechando expediente aí como nós. E é isso, tá? Diante do questionamento que a gente fez no quiz sobre esse incêndio que ocorreu aqui no Parque Banhado da Vergueiro, nos surgiram algumas dúvidas, né, e nos surgiram alguns questionamentos no Instagram quanto às queimadas, né, e as diversas notícias que a gente vem vendo na mídia sobre as queimadas, sobretudo no Pantanal brasileiro. E eu costumo dizer que o Pantanal brasileiro, né, ele tá, nesses últimos meses, ele está sofrendo muito. E alguns especialistas da área, ecologistas, dizem que é uma das maiores tragédias ambientais das últimas décadas, né, que está assolando o Pantanal. Também há vários registros de incêndios e queimadas que estão desmatando grande parte da Amazônia, né, e isso é um assunto muito preocupante, né? Muito preocupante para a questão ambiental, para a questão de saúde pública. E então a gente resolveu fazer um podcast para discutir um pouquinho sobre isso. Até interessante que há pouco tempo atrás nós fizemos um episódio sobre desenvolvimento sustentável, né? E agora a gente vai debater tragédias humanas, tragédias naturais causadas em sua grande maioria por seres humanos, né? De que forma que a gente vai pensar o desenvolvimento sustentável diante de fatos tão trágicos assim, né? Por tudo que a gente falou naquele episódio, eu acredito que não está sendo sustentável, não está sendo sequer desenvolvimento, isso que a gente tem visto acontecer na Amazônia e agora no Pantanal, né? William, até um dado bem interessante que eu vi aqui antes, né, da gente iniciar a nossa gravação, é que os focos de incêndio aumentaram em mais de 1.800% entre os meses de agosto de 2019 e 2020 no Pantanal. Isso são dados do INPE, né? Então a gente vê aí cerca de um ano um aumento assim, estratosférico, né, nessa questão das queimadas. Sabe explicar pra gente mais ou menos quais as causas, por que esse aumento gigantesco se deu? Sim, Tainá. Então são várias causas que podem justificar, né, e podem responder essa tua questão, mas sobretudo o período de seca, né, o Pantanal brasileiro, que compreende os estados ali mais do Mato Grosso do Sul, está sofrendo nesse ano um período muito grande de seca, e a terra lá do Pantanal, o bioma Pantanal é um bioma úmido normalmente, por natureza, e esse período de seca está afetando bastante. Mas além disso, tem a questão da queimada, e aqui eu já vou iniciar
uma explicação, um debate um pouco mais técnico para diferenciar o que são as queimadas, né, e quando que elas são autorizadas pela legislação, e o que são incêndios, tá? O Código Florestal Brasileiro, no artigo 38, ele diz que é proibido o uso de fogo na vegetação, mas ele traz algumas exceções a essa regra. E uma dessas exceções é justamente o uso de fogo, né, de maneira controlada, segundo a legislação. Esse fogo deveria ser de maneira controlada, em algumas peculiaridades, enfim, justamente mais, né, em práticas agropastoris ou florestais. Então o fogo, em muitos casos, eu sou, por mais que eu seja especialista em direito ambiental, né, eu não sou formado em biologia, né, para explicar as questões mais técnicas da vegetação ou dos diversos tipos de solo. Mas as cinzas que são deixadas pelo fogo, elas têm algumas substâncias que elas de certa forma nutrem o solo, né? Normalmente para novas culturas, quando vai fazer a plantação, né? O cultivo de novas culturas naquele solo. E é uma prática muito tradicional, né? Por mais que a gente saiba que existem outras práticas mais seguras, né? O uso do fogo, o uso das queimadas é uma prática muito tradicional, antiga, mas que a gente sabe que causa diversos malefícios. Então essa seria uma expressão um pouco mais técnica do que é a queimada permitida, né? A queimada legal. O problema é quando ela não tem um controle, ou quando ela não obedece aos critérios, né, de controle, não tem um monitoramento. Eu acho que isso, se tu me permite, é interessante pontuar bem para aqueles que estão, para os amigos que nos escutam. A queimada, pelo que tu comentaste, né, no conteúdo desse artigo 38, a regra é que ela seja proibida. É interessante deixar isso muito bem pontuado para ninguém aqui pensar que nós estamos fazendo apologia a queimadas ou coisa do tipo. A regra, pelo que eu entendi do que tu diz, é que ela é proibida e há exceções dispostas em lei em função de algumas peculiaridades, né? Isso está correto. Exato, Bruno. A regra é a proibição do uso de qualquer uso de fogo na vegetação, tá? Porque é uma técnica muito perigosa, né? E agressiva, e causa muitos malefícios. Mas por questões tradicionais, culturais, a legislação, né, deixou essa exceção, né? Principalmente pro cultivo aí de determinadas culturas e em atividades agropastoris. Exatamente. Mas ela tem que ser ela é regulamentada, né? Ela deve ser controlada. Existe até um decreto, né, que eu vou citar, o decreto 2661 de 98, que regulamenta essa queimada controlada. Mas, de qualquer forma, é uma atividade que causa malefícios tanto ao meio ambiente, pela emissão de gás carbônico, né? Porque o fogo ele é um dos maiores um dos maiores causadores de emissão de gás carbônico, que é o que vai causar o efeito estufa, né? Esse problema, destruição, né, da nossa camada de ozônio. Exato. E também malefícios à nossa saúde. E aí é que eu faço um parênteses, um comentário, que a gente está vivendo uma situação, né, de calamidade, né, de saúde pública, por um vírus que prejudica a nossa respiração, né? Claro, o sistema respiratório. Atinge principalmente o sistema respiratório. Então a queimada, justamente nesse momento que a gente está vivendo, ela ainda pode ser mais prejudicial à saúde do que em outros momentos ela seria, né? E aí é interessante até fazer esse link com imagens que a gente vê na internet, vê no noticiário por exemplo, mais no início do ano, das chamas na Amazônia chegando em São Paulo.
Exato. E agora essas regiões do Mato Grosso, etc., grandes cidades e o interior especialmente está sendo fortemente atingido pela fumaça. Resquícios da fumaça dessas. E aí a gente não pode mais nem chamar de queimada, né? Então essa diferenciação. Aí são resquícios de incêndios. Essa é a diferença. Essa é justamente a diferenciação, né? Porque daí o incêndio é quando isso perde o controle. Ou quando é criminoso. Ou quando não tem a devida licença, quando é uma queimada ilegal, né? Chamada de queimada ilegal, quando não tem a licença para fazer aquele Não é aquele caso situado pela lei. Exato, não é o caso situado pela lei. Até com base nisso que tu já nos disse, William, por exemplo, mais um dado do INPE é que no Pantanal já houve a destruição de uma área equivalente a 9 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, com certeza, a gente não pode tratar mais como uma queimada, né? Simplesmente já se trata tecnicamente de um incêndio, pelo que você está nos explicando, né? Eu iria além. É uma tragédia. Com certeza, é uma tragédia, como eu disse no início, é uma das maiores tragédias ambientais que a gente vê. E como, olha só, fazer uma ligação agora, como a gente falou que uma das principais causas disso é a seca que está assolando aí o Pantanal brasileiro. Essa seca, ela também pode estar relacionada com o desmatamento da Amazônia. Claro. Então, o desmatamento da Amazônia, né, está gerando essas alterações climáticas, que é o que está causando essa seca. A gente sofreu aqui no Rio Grande do Sul, né, no final do ano passado até o início do ano, um grande período de seca, e agora está causando isso no bioma Pantanal. E William, para vocês dois agora, né, o questionamento também, vão me complementando aí. Tu tem que responder? Não, mas vamos se complementando. Mas eu acho que essas questões das queimadas, enfim, dos incêndios, né, das tragédias, como a gente estava conversando, deve existir também um grande amparo dos governos, né? Porque a gente tem visto, por exemplo, o nosso governo federal se omitir em relação às catástrofes, né, naturais que têm acontecido tanto na Amazônia quanto agora no Pantanal, enfim. E muitos desses incêndios e dessas queimadas têm sido criminosas. Então eu acho que essa omissão do nosso governo federal também tem oportunizado para que esse tipo de tragédia ocorra e até aumente em tantos números, né, como a gente acabou de falar. O governo federal é responsável por fiscalizar, né, através dos órgãos ambientais, através do IBAMA, através do Instituto Chico Mendes, né, ICMBio. Eles são responsáveis por fiscalizar, né, esse tipo de atividade, sobretudo quando é ilegal. E a gente tem visto realmente, Tainá, um desmonte nesses órgãos, um desmonte no Ministério do Meio Ambiente, né, e também nos órgãos que são responsáveis por fazer essa fiscalização. Uma falta de investimento do governo federal nesses órgãos, né? Fazer um comentário específico agora, um ministro do Meio Ambiente totalmente descomprometido com a causa ambiental, né? Usando as suas próprias palavras, ele está comprometido em passar boiada, né? Isso, exatamente. E então, toda essa questão das queimadas ilegais também está ligada justamente a atividade de criação de gado. Na Amazônia é muito comum a gente ver, e aí as ONGs e os ecologistas, né, especialistas que trabalham lá na Amazônia, eles dizem que o desmatamento lá ocorre justamente para isso, para desmatar uma área de floresta, uma área de mata, para colocar a criação de boi, né? Faz uma queimada ilegal, um incêndio para colocar criação de boi ou até mesmo plantação de soja e tudo mais, né? Bom, então a gente já tem estabelecido que seria papel, né, do governo federal, seria papel dos órgãos IBAMA, etc. Claro que em situação normal, não de desmonte, né? A gente sabe que os profissionais do IBAMA, do ICMBio, alguns profissionais das próprias forças policiais, etc., têm um compromisso imenso
com a proteção dos nossos biomas, com a proteção da riqueza natural que o Brasil possui, a despeito, obviamente, do completo desinteresse do governo federal. Aí, se vocês me permitem, nós temos um departamento de relações institucionais, né? E a gente trabalha muito com a defesa de interesses de entes privados em ambientes, em órgãos, né? Defesa de interesses frente a uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados. E vocês dois referiram muito bem, né? O interesse do agronegócio é muito, muito grande em alguma medida em permitir que esse rol de exceções seja ampliado. Então, dito que há um interesse de uma fração de classe muito poderosa economicamente no Brasil em desregulamentar a proteção ambiental, vamos aproveitar enquanto ainda existe uma determinada proteção e te perguntar, William, a questão da proteção, né, jurídica do meio ambiente. Fala um pouco para nós sobre a responsabilidade ambiental por eventualmente, né, nessa questão dos incêndios, das queimadas ilegais, como é que ela funciona, como é que ela é regulamentada, se tem multa, se é crime. Só fazendo um parênteses em relação a isso, eu acho que falando, né, William, quando você for falar sobre isso que o Bruno pediu, também a gente pode, você pode nos falar sobre a situação que tivemos aqui em Passo Fundo, né, da questão do incêndio do Banhado da Vergueira, que atingiu uma área de preservação, né. Então, acho que isso também se inclui aí na questão da responsabilização dos crimes ambientais, mas tu pode falar um pouco melhor pra gente sobre isso. Anotou a pergunta? Vamos ao primeiro bloco. Exato, então, pessoal, então a proteção jurídica do meio ambiente no Brasil, ela se principia na Constituição Federal por meio do artigo 225, que é lá onde está disposto que é direito de todos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também é dever de toda a coletividade, do poder público, proteger o meio ambiente para as atuais e para as futuras gerações, né? E no parágrafo 3º do próprio artigo 225 está disposto que quem não proteger, quem desmatar, né, quem por eventualmente transgredir alguma norma de proteção ambiental, estará sujeito, né, a sanções e a processos na esfera administrativa e na esfera criminal, além de poder ser responsabilizado também na esfera civil, né, financeiramente. Então, quanto à questão especificamente dos incêndios, né, ou das queimadas ilegais, como a gente mencionou, na esfera administrativa, eu teria que citar o decreto 6.514 de 2018, que é o decreto que trata das infrações administrativas na seara ambiental. E, sobretudo, o artigo 58, onde está disposto que fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem a autorização do órgão competente ou em desacordo com a autorização obtida, né, é uma infração administrativa, né, e estará sujeito a R$1.000 de multa por hectare, né, ou fração de terra. Então já é uma multa grande, né, sabendo que a gente não só aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, né, grandes produtores que têm muito mais que 1 hectare, né? E, então no Mato Grosso do Sul, né, no bioma pantanal é da mesma forma verdadeiro, né? Existem grandes produtores. O latifúndio sempre foi a regra, né? Exato, né? Dificilmente a gente vê esse tipo de crime em pequenas propriedades, né? Em propriedades, normalmente o pequeno produtor ele tá mais comprometido, né? Tem um trato diferente, né? Um trato diferente com a questão ambiental, né? Claro. Mas aí, além dessa questão administrativa, infração administrativa que gera a multa, também tem a advertência criminal, a sanção criminal. Claro que tudo isso
vai gerar um processo, né? Tanto a questão administrativa vai gerar um processo administrativo, que a pessoa tem que se defender, apresentar uma defesa, possibilidade de recurso, né? Isso aí tudo está disposto no decreto e é direito, né, de qualquer um poder se defender, ter o seu devido processo legal, né? A lei dos crimes ambientais também, né, regulamenta essa questão, principalmente no artigo 41, né, que é o artigo justamente que trata dos incêndios em mata ou floresta, tá? O artigo 41, então qualquer pessoa pode ser responsabilizada por esse crime. Aqui uma especificidade da lei dos crimes ambientais, que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas por crimes ambientais. E além disso, pode-se haver também, segundo a nossa Constituição Federal, a responsabilização na esfera civil, né? Quando há algum dano que tem que respeitar os ditames da responsabilidade civil, né? Onde tem que haver, então, um dano e um nexo causal, né? Ainda que a responsabilidade civil ambiental se aplique à teoria do risco integral, né? E a responsabilidade seja objetiva, ela não dependa de culpa ou de dolo, ela tem que seguir, né, tem que ter o dano e tem que ter a comprovação do nexo causal da ação com o dano. E então, só para complementar a pergunta que tu me fez, Tainá, sim, quanto à aplicação, né, da responsabilização ambiental, quanto ao que aconteceu aqui no nosso banhado da Vergueiro, no incêndio. Que até foi bem assustador, assim, eu particularmente nunca tinha visto pessoalmente, daí deu o acaso de eu passar por ali bem quando estava pegando fogo e eu fiquei meio apavorada, assim, porque parecia muito grande a proporção. Eu moro ali perto, moro muito próximo ao banhado da Vergueiro e vou dizer para os nossos ouvintes que infelizmente não é a primeira vez que eu vejo aquele exato local pegando fogo. E eu também passo bastante, é meu caminho passar por aquele local, e eu fiquei extremamente triste quando eu vi, né, logo depois, no dia seguinte que eu vi o quão ficou devastado aquele local, né? Então o fogo realmente ele devasta a vegetação que estava ali. Era um local que é bem onde fica a nossa Secretaria do Meio Ambiente, né, bem à frente da Secretaria. É num local de mata densa que ficou completamente devastado, sabe? Então isso me deixou muito triste, muito reflexivo, né? Tanto que eu trouxe esse tema para o nosso podcast hoje. Mas respondendo a tua questão, Tainá, com certeza a responsabilização ambiental ela se aplica também a essa situação. A gente ainda não sabe, né? Os órgãos estão agora, a polícia está fazendo as investigações e tudo mais, né? Acredito que o Ministério Público também vai dar sua contribuição para o caso, mas ainda não se sabe, né, se foi realmente uma atividade criminosa com a intenção realmente de desmatar aquele local, ou se foi por algum descuido, uma ação negligente de alguém que tenha, por algum descuido, né, dado início àquele fogo, mas que também não exime de responsabilidade essa pessoa, né, pela questão culposa do crime de incêndio, né? Também ela poderá ser responsabilizada tanto na esfera administrativa quanto na esfera criminal, aí eu posso te dar certeza. Mas agora cabe aos órgãos de polícia, né, e de investigação fazer o trabalho para identificar, né, como que surgiu isso, qual foi o foco e aplicar a sanção que for cabível. O interessante, na realidade, do meu ponto de vista, é que toda essa
lógica que a gente pode perceber, William, dos teus comentários, né, citando os artigos e etc., que compõem esse arcabouço de proteção jurídica do meio ambiente. A gente percebe que a lei tenta dar uma lógica de proteção, de bom trato do meio ambiente, muito na ideia daquilo que a gente conversou há alguns episódios do desenvolvimento sustentável, né? Ninguém, pelo que eu conheço, pelo que nós conversamos aqui no escritório do direito ambiental, o direito ambiental não proíbe a exploração, mas ele a regula justamente para que seja possível um desenvolvimento com respeito ao meio ambiente sustentável. Então seria interessante, né, eu acredito que o caminho a se traçar é levar essa lógica legal, essa lógica de proteção à prática do dia a dia dos grandes produtores rurais, da agroindústria, para que práticas e tragédias como essa que a gente tem acompanhado no Pantanal e até mesmo aqui em Passo Fundo não aconteçam, né? Seja por ações criminosas, seja por descuidos que também podem ser responsabilizados, né? Com certeza, dúvidas esclarecidas pelo nosso especialista. Então, é isso, pessoal. Vamos concluir por hoje para não nos estendermos mais. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até agora. Tainá, antes de tu falar o fechamento e Sim. indicar as nossas redes, etc., quero falar para aqueles que estão nos escutando que nós temos alguns princípios, alguns pilares que fundam o nosso escritório, que orientam toda a nossa prática profissional. E um deles, entre os mais importantes, é a preservação e a recuperação do meio ambiente. A gente tem isso como pilar não só pela prática profissional do Dr. William, né, como advogado ambientalista, mas em diversas outras questões no funcionamento do nosso próprio escritório. E, portanto, como o que originou essa pauta para o podcast foi esse fato ocorrido aqui em Passo Fundo, no nosso banhado da Vergueiro, e também as situações que têm ocorrido no Pantanal e na Amazônia, eu queria, se vocês me permitem, dedicar esse episódio à memória do Chico Mendes, um sindicalista, um seringueiro, um ativista político e ambiental que deu a sua vida em prol da defesa do maior bem natural, né, que o Brasil tem. E mais do que isso, mais do que a memória do Chico Mendes, infelizmente trazendo para o momento presente, oferecer esse episódio também à memória do brigadista Wellington Fernando Pérez Silva, que com 41 anos perdeu a vida no último dia 1º de setembro, após ter 80% do seu corpo queimado combatendo os incêndios no Pantanal. Então, é com esse clima um pouco triste, mas reflexivo, que fechamos o expediente que vamos de hoje. fechar o expediente de hoje. O direito, ele não soluciona os problemas do mundo, mas ele talvez nos faça pensar sobre eles, né? É isso aí, então obrigada aos meus colegas por estarem aqui comigo, né, hoje conversando sobre esse assunto. E você que nos escuta, nos acompanha nas redes sociais. O nosso Instagram é @aar.advogados e no Facebook é só procurar por Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. Até o próximo episódio e lembrando que estará disponível no Spotify e no YouTube. Até a próxima! Tchau, tchau! Valeu, pessoal. Boa noite.